Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui, tá bom? Passando essa palestra incrível para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick, tá bom? Sou professor aqui do Pimentas, tá bom? Da unidade Guarulhos, beleza? Fiquem atentos aí porque o conteúdo dessa palestra tá imperdível, tá bom? Tá interessantíssimo. Então, ó, chamem seus amigos, coleguinhas, cachorros, líderes e liderados para poder assistir essa palestra, tá bom? Tenho certeza que todos aí vão achar realmente incrível, tá? Beleza, já me apresentei, já passei aí, vocês estão vendo também qual que é o tema da nossa palestra. Vamos estabelecer uma coisa importante aqui agora. Os dois pontos aí que dividem a nossa palestra de hoje, tá bom? Que é uma liderança assertiva e um tempo de crise, beleza? Falem pra mim aí, o que vocês acham que é isso, tá bom? Vamos estar designando aí dentro de certos parâmetros o que é uma liderança assertiva e o que são tempos de crise, tá bom? Primeiro, o que é ser um líder? Logo de início, logo de contraponto, eu quero falar para vocês que tem uma diferença bem grande entre líder e chefe, tá bom? Isso é uma coisa aí que serve para todo mundo aqui sabe disso. Então, todo mundo que sabe que um líder, né, ou pelo menos a grande maioria aí, creio eu, sabe que um líder é justamente aquela pessoa que está à frente da equipe, que está ali auxiliando, né? Que está ali junto com a equipe, ganhando as metas junto, fazendo junto, perdendo junto também, certo? Tendo um esforço ali extremo ali junto com a equipe e, na maior parte das vezes, à frente dela, tá bom? Professor, como assim? O papel do líder é estar ali na frente puxando a bagagem de toda o sucesso disso com aquilo junto com a equipe. Por quê? Porque ele sabe, ele tem em mente de que é a equipe que está ganhando as metas ali também, e não somente ele, não é um trabalho somente pessoal dele, tá bom? Então o líder, ele é esse tipo de pessoa, tá? Em contraponto, como eu já disse, um chefe, ele é qual pessoa? Ele é a pessoa que está mais focada em resultados da empresa, tá bom? Em resultados empresariais aí. Então ele está muito mais focado com a corporação e de como ela está interpretando ali a função A, a função B, como eles vão chegar no resultado A ou no resultado B através de metas e objetivos. Então, em termos aí mais simples, um líder ele está focado no desenvolvimento e na capacitação de cada funcionário ali, de cada liderado, certo? E o chefe ele está focado ali justamente na empresa, tá bom? Na corporação em si, naquele local em que ele está ali exercendo a função dele. Professor, eu não sou líder, eu não tenho nenhum cargo elevado, né, na onde eu trabalho ou eu não trabalho, né? Simples assim. Então essa palestra aqui não é para mim. Não pense assim, tá bom? Liderança ou ser um líder não é uma característica especialmente aí para quem está trabalhando já, mas sim uma característica pessoal, tá bom? É uma coisa aí que vai estar dentro dos quesitos de quem aí está de forma assertiva, né? De quem está aí dentro dos segmentos aí, querendo saber realmente liderar ou a própria vida ou querendo colocar uma regra, né? Ou querer tomar as rédeas aí de uma situação, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, enfim. Todo mundo que sabe que quando você tem esse senso de liderança, você sabe muito bem ser um liderado e você também sabe ser um líder, tá bom? Isso é um quesito extremamente importante. Por quê? Porque ser um liderado não é simplesmente obedecer ordens. Ser um liderado cabe muito mais o quanto você consegue interpretar do porquê que aquela informação, do porquê que o seu líder está te pedindo uma coisa, do porquê que ele não está te pedindo aquela coisa, tá bom? Então, a nossa palestra de hoje vai ser justamente sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, pontuais com um relógio russo. Vamos entender a primeira coisa. Pense no seguinte, tudo que vocês forem ver daqui para frente na nossa palestra vai estar focado em como vocês podem estar fazendo para poder melhorar a capacidade de liderança e como vocês podem interpretar visualmente ou espacialmente, né? Aí a situação que vocês estão vivendo, tá bom? A situação atual de vocês aí. Então levem isso em consideração para as próximas partes e explicações aí que eu vou estar passando para vocês. Beleza? Show? Outra coisa importante, gente, sempre pensem no seguinte: um tempo de crise, como é o que a gente está agora, né? Exemplo aí, quarentena, final de quarentena praticamente, né? Ou até mesmo uma semana, um mês, um dia difícil no trabalho, um ano difícil,
um ano difícil nos negócios, tempos difíceis na vida pessoal, na vida profissional, eles surgem na nossa vida a esmo, tá bom? De forma aí completamente descomunal, beleza? Mas não é uma coisa que a gente consegue controlar, tá bom? Então pensem no seguinte, um tempo de crise, como vocês sabem e como vocês estão vendo, o tempo ele é relativo, tá? Quem sabe, quem estuda física, entende muito bem disso, que o tempo ele é relativo e depende muito de como você está interpretando ele ou de como ele está sendo influenciado sobre você, tá bom? Seja em questões aí pessoais ou seja em questões aí celestes, beleza? Então, tempos de crise remete ao que? Remete a um período em que você não está na sua parte mais gloriosa, em que você não está na sua parte aí mais assertiva, mais top das galáxias, né? Então, como você pode exercer uma liderança boa, pessoal, em grupo ou empresarial dentro de um tempo complicado, dentro de um período aí complicado? Então, é justamente esse quesito que a gente tem que estar trabalhando, que a gente vai trabalhar, que nós estamos conversando hoje. Beleza? Então, chega junto, aqueça sua poltrona, pegue pipoca, que a gente vai iniciar, tá? Beleza, professor, mas por que é importante eu saber isso? Me fala aí, por que eu preciso saber ser um bom líder? Para que eu preciso ser assertivo? Para que eu preciso realmente interpretar a minha vida em um tempo difícil, um tempo de crise, com esse olhar de liderança? O nome já fala tudo, porque quando você está ali no controle, quando você está ali na liderança, você sabe muito bem o que você tem que fazer, seja para o bem da equipe ou seja para o bem pessoal de cada funcionário, ou no caso aí, o seu bem pessoal, tá bom? Você ser um alto líder é a coisa mais importante que tem, é você saber ditar as regras para você mesmo e você cumprir aquilo. É você saber citar as regras e falar, não, eu tenho que fazer isso. Na verdade, quem aqui trabalha com finanças sabe disso. Quando você quer investir um dinheiro para você mesmo, por exemplo, geralmente a gente interpreta o quê? Eu vou começar a investir, então eu tenho que começar a guardar um dinheiro, certo? Mas não interpretem nesse quesito. Quando vocês quiserem fazer algo focado para essa área, né, essa área específica, não pensem em simplesmente guardar dinheiro, pensem em pagar vocês mesmos, tá bom? Porque se você pensar assim, você vai ter uma dívida contigo todo santo mês. Na verdade, você vai ter uma dívida com você ali. Em vez de guardar dinheiro, porque se você guardar, você vai gastar. Agora, se você se pagar, se é uma conta ali, se você interpretar isso, esse investimento como uma conta, você vai estar sempre ali. Na verdade, o que acontece se você atrasar um boleto da Casa Bahia, por exemplo? Né? Você vai lá e nome sujo, né? SPC Serasa, triste. Vai chegar a carta na sua casa lá e você vai ficar chateado. Na verdade, pensa assim também, se você não investir em você mesmo, no caso aí, nesse quesito, né, de liderança, vai acontecer justamente isso, tá bom? Então levem essa primeira parte em consideração. Então, liderança assertiva é quando você consegue ter uma boa lábia, uma boa forma de influência, certo? Em um tempo complicado. Beleza? Vamos começar a nossa palestra aqui com uma frase interessantíssima, tá bom? De um líder que eu particularmente gosto bastante das suas reflexões e palavras, tá bom? Que no caso aí é o Paulo Freire. É preciso diminuir a distância entre o que se faz e o que se diz, né? Entre o que se diz e o que se faz aí, como está escrito. Até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Beleza? Então, o que isso quer dizer, professor? Assim como mostra a nossa ilustração aí. Nós precisamos, né, como líderes aí, como eu já disse não pensando que você tem um cargo elevado simplesmente na sua empresa, mas pensando como líder próprio. Você tem que pensar no seguinte, que você tem que estar influenciando os outros através da sua forma de agir, da sua forma de pensar, do seu caráter em si, tá bom? A gente fala disso muito aqui, tá? Então, como a gente consegue estar fazendo isso, como a gente consegue estar trabalhando em prol disso, no nosso quesito pessoal, através justamente do exemplo, tá bom? As pessoas, elas têm uma coisa que realmente ela acaba se focando muito nesse quesito, tá bom? Que se eu falar alguma coisa para vocês, por exemplo, e vamos lá, se eu falar para vocês, gente, vocês não podem ficar em casa o dia todo, vocês têm que sair para se exercitar. Aí tá eu, né, todo sedentário aqui. Imagina só, é uma hipocrisia, não é verdade? É justamente nesse quesito. Então, como a gente pode estar interpretando isso? Como a gente pode estar levando isso para alguma coisa, né?
realmente focada dentro dessa parte. É justamente a gente pensar, né, a gente levar aí essa forma de raciocínio, a gente levar aí essa forma de entendimento para o nosso cotidiano. Como eu falei, a gente tem que dar exemplo de tudo que a gente faz, a gente tem que dar exemplo de tudo aquilo que a gente está efetuando, de tudo aquilo que a gente está aí subindo, né, para fora da gente, subindo aí, fazendo, né, um upload aí, para que as outras pessoas consigam absorver aquela informação, fazer o download daquele documento na mente delas e consigam olhar para a gente com olhares diferentes, com um olho diferente, não é verdade? Então, Paulo Freire, ele foi muito explícito quando ele disse isso. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Por quê? Eu posso falar coisas belíssimas aqui para vocês, eu posso falar coisas incríveis, eu posso fazer uma palestra de arrebentar a boca do balão, não é verdade? Mas é diferente se eu falar para vocês e se eu fazer, entendem? É diferente se eu falar, eu consigo fazer tal coisa. Eu posso falar que eu consigo fazer qualquer coisa aqui, né? E como é que vocês vão ter certeza realmente? Somente vendo eu fazer aquilo, não é? Então realmente saibam dar exemplo, tá bom? Né? Não queiram exigir de outras pessoas se vocês não dão exemplo, tá? Isso é uma coisa importantíssima, isso é uma coisa essencial aí para todo mundo, isso é uma coisa aí essencial não só para mim, mas para vocês também, tá bom? Tem algo mais focado aí, vamos voltar um pouquinho agora aqui para a gente poder entender como funciona essa construção de liderança. Tem algo chamado teoria das multidões, tá bom? Se vocês puderem aí, estudem bastante a profundo disso, porque vocês vão achar bem interessante, tá? É um artigo científico muito bom. Diz o seguinte, que quando a gente tem aí um grupo de pessoas, certo? Elas precisam de um líder, tá bom? Não é quesito assim de democracia, vamos levar ele aqui. Levamos ele pro poder. Não, é que as pessoas dentro de um grupo, elas precisam de um líder, precisam de alguém ali para poder mostrar para elas o que deve ser feito de forma ordenada. Mas por que isso acontece? Nas outras palestras aí eu já tinha informado isso já, mas eu vou repetir aqui. Vamos lá, pensem no seguinte, que você é um indivíduo, né, cheio de si, um indivíduo com ego, superego, né, e com id, ego, superego, que vocês sabem que é a construção filosófica, né, de quem nós somos aí, certo? Id, ego e superego. Então aqui está você, cheio das suas decisões, cheio do que você precisa fazer, cheio do que você quer fazer e cheio do que você deseja algum dia fazer, certo? Você que é um indivíduo cheio de si. E aqui em outro ponto você tem outro indivíduo que tem essa mesma construção, com id, ego e superego. Porém, ele tem pensamentos diferentes. Por quê? Porque a criação dele foi diferente, a ética e a moral dele talvez divirjam, tem uma divergência em alguns pontos. Então, são pessoas diferentes aí, certo? Beleza, professor. Mas, no que isso tem a ver? Quando a gente tem um grupo de pessoas aí, são justamente isso. São várias pessoas, né, cheias de si ali, com id, ego, superego, beleza? Que estão ali trocando informações, que estão ali conversando entre si, que estão ali jogando ideias, falacetas, isso e aquilo. Então, que diferença faz a gente ter ali um monte de pessoas sendo que está tudo desordenado? É justamente nesse quesito que entra um líder. Que nem se você pegar uma sala de aula, por exemplo, você vai ter ali uma sala de aula com 30 pessoas, certo? Você vai ter uma sala de aula ali com 20, 30 alunos que têm ideias diferentes, que vão estar jogando informações ali direto, tá bom? Que vão estar jogando informações ali sempre, constantemente ali no ouvido um do outro, né? Informações às vezes muito úteis ou às vezes informações que não são tão úteis assim, né? Então, é justamente nesse quesito que entra, tá bom? Considerando que é uma sala de aula que não tem um professor ali presente para poder colocar ordem, né, ali dentro daquele local. Mas quando chega um professor, quando chega uma figura de respeito ali, o que acontece? O clima da sala ele acaba mudando. Por quê? Porque as pessoas veem ali que alguém tem o poder, tá bom? Detém o poder dentro do seu domínio, certo? Então é justamente nesse quesito, quando um professor ele tem realmente essa autoridade, às vezes ele não precisa falar nada, ele só chega na sala com a postura dele, né, com a presença, que é o que muita gente fala aí hoje em dia, né? Uma pessoa de boa presença é justamente isso. É você saber chegar em um local, você saber com as suas atitudes, com a sua forma de agir, você dar o exemplo para os outros, para os seus liderados ou para os seus líderes aí, beleza?
Então é justamente nesse quesito aí que a gente acaba entrando, tá bom? É que a gente acaba aí entrando nessa área de discussão, nessa área aí de conversa, beleza? Então tenham sempre essa frase aí em mente, tá bom? É preciso diminuir essa distância entre o que você diz e o que você faz, beleza? Até que em um dado momento a sua fala seja só prática. Por quê? Porque você não vai precisar falar, você vai precisar agir só. Tá bom? Não porque você, professor, eu vou seguir essa frase aqui à risca e eu vou virar um mudo, né? Eu não vou precisar falar mais nada, eu vou só chegar assim com aquela cara de bravo, igual a sua mãe quando tá brava com você, não precisa falar nada, só chega assim e você sabe, eita, fiz merda. Não é verdade? Por quê? É justamente essa construção, mas não necessariamente só isso. Claro, você precisa sempre falar, sempre estar se comunicando aí, mas quando você se comunicar, quando você for falar, as pessoas têm que enxergar atitudes nas suas palavras, em vez de somente palavras aleatórias ali. Por quê? As pessoas têm o costume de manchar muitas letras, muitas palavras aí quando elas vão falar algo. Então, fica falando ali, fica se declarando isso, aquilo, falando aquilo, e acaba não levando ali aquilo para frente, não acaba não levando, né, essa construção aí de lábia, não acaba não levando isso para a prática dela, acaba não levando isso para as ações dela. E isso é o que? Uma coisa completamente complicada, uma coisa extremamente difícil aí, porque como a gente sabe, ninguém gosta de hipocrisia. Então se você fala e não faz, as pessoas com certeza te odeiam, tá bom? Então sempre procurem pensar nisso, para você ser uma pessoa de presença, para poder chegar num local e as pessoas olharem para você e sentir um clima diferente, sentir realmente que algo ali na atmosfera acabou mudando, seja para melhor, né? Ou um contraponto aí, ou que seja aí para uma coisa de respeito em si, como vocês já sabem, beleza? Então se foquem nisso, tá? Coisa importantíssima aqui, ó, para vocês estarem analisando aí junto comigo. Eu só trouxe essa característica aqui porque eu creio que ela é fundamental aqui para a gente poder estar conversando, que é o carisma, tá bom? Antes da gente entender o carisma, vamos entender o seguinte: tem algo chamado Lei de Murphy. Creio que muitos de vocês conhecem, mas eu creio também que outros não conhecem. A Lei de Murphy diz o seguinte: que tudo que pode dar errado vai dar errado, né? Ou que tudo que tem chance de dar errado pode acabar dando errado. Certo? Isso, claro, é uma visão muito pessimista, né? De uma situação geral. Não é verdade? Que nem se você passar manteiga aí na face de um pão, né? Se você pegar um pão de forma aí e passar manteiga ali nele, né? Ou, sei lá, geleia, creme de amendoim com geleia, né? É isso. Se você passar ali e deixar ele na ponta da mesa e por algum caso ele vier a cair, vai cair com a manteiga de amendoim, né, ali virada para baixo, né, que é uma coisa completamente horrível. Além de ter que limpar o chão, você vai ter perdido ali pelo menos R$2 de pasta de amendoim, né, ou R$1,50 de pasta de amendoim, não é verdade? Então pensem nisso, tá bom? A lei de Murphy, ela diz o seguinte: ela diz que tudo que pode dar errado vai acabar dando errado, mas não é necessariamente só isso. Ou seja, se você colocar na sua mente que tal coisa vai dar errado, que tal coisa não funciona, tal coisa dá, professor, toda vez que eu tento fazer isso dá errado, toda vez que eu faço aquilo dá errado, toda vez que eu faço tal coisa é um desastre. O que vai acontecer? Você vai começar a associar tudo que dá errado com a situação ali, tá bom? É a lei da associação, entendeu? É o viés de confirmação, na verdade, que é o que a gente chama isso. É um viés de confirmação. Então toda vez que isso der, que alguma coisa der errado relacionada a isso, você vai associar ela automaticamente a um fator, ou ao ponto A ou ao ponto B, tá bom? Então não tenham isso em mente, não tenham essa visão pejorativa, não tenham essa visão pessimista na mente de vocês. Pensem tão somente de que tal coisa talvez não deu certo ainda por falta de esforço, por causa disso, por causa daquilo, por falta de abordagem diferente, tá bom? Então tudo isso vai acabar ajudando vocês a ser melhor, vai ajudar vocês a ter aí justamente uma capacidade melhor, tá bom? De lidar com as coisas. Então agora a gente vai para o carisma, tá bom? O carisma em si, ele é o ato de você conseguir atrair pessoas, tá bom? Não com o que você fala, mas com o que você faz, beleza? Então, as suas atitudes aí, elas vão influenciar muito em como as pessoas enxergam o seu carisma e como sobe ou desce o seu nível de carisma aí, de acordo com o que você está falando ou de acordo com o que você está fazendo,
Tá bom? Beleza, professor, mas como é que eu consigo desenvolver o carisma? Como é que você consegue fazer isso? Comece a observar pessoas que têm carisma, tá bom? Todo mundo aqui tem algum líder ou alguém que conhece que tem essa forma aí de passar uma informação, de transmitir um conteúdo, de cuidar das pessoas que realmente têm um carisma ali, seja seus pais, seja um líder religioso, ainda mais nas religiões, né? Independente da sua orientação ou da sua segmentação religiosa, tem sempre um líder que ele está ali disposto, né, a estar fazendo o máximo possível pelo bem do grupo, entendeu? Então, justamente nesse ponto, comecem a se inspirar em líderes religiosos, tá bom? Parece balela, mas é uma coisa muito importante. Então, se atentem mais a isso, tá? Porque líderes religiosos, eles têm abordagens completamente focadas justamente nesse ponto, que é você atrair pessoas através da sua forma de agir com as outras, através da sua forma de transmitir ali um conteúdo, ou isso ou aquilo, tá bom? Então, esse ponto aí do carisma, ele é mais focado para isso, tá bom? Outras pessoas também que são carismáticas, líderes sociais, tá? Como assim, professor, líderes sociais? Se você pegar aí, vamos pegar uma coisa bem estereótipa, tá bom? Vamos pegar grupos de escola, certo? Todo mundo sabe que nas escolas tem aqueles grupos, né, de pessoas que têm interesses em comum dentro daquele grupo, certo? E que compartilham informações ali entre si. Então tem vários grupos diferentes e cada grupo tem pessoas ali que seguem ou tem a mesma orientação ali de gostos e costumes, não é verdade? Então, geralmente dentro desses grupos sempre tem aquela pessoa que tem uma influência maior, que tem a opinião dela, querendo ou não, acaba sendo mais relevante, tá? Então, por mais que isso não esteja explícito para todo mundo, porque quando você vai lá no seu grupo de amigos, não tem aquela pessoa que você fala assim, esse aqui é o líder. Muito pelo contrário, a gente procura deixar tudo da forma mais democrática, né, possível. Então todo mundo aqui se ajuda tal, mas tem sempre aquela pessoa que pode ter certeza que quando ela fala você pensa com um pouquinho mais de cuidado, e quando ela fala você começa a realmente prestar atenção no que ela está dizendo. Por quê? Porque aquilo que ela está comentando com você, querendo ou não, tem um grau de importância. Por quê? Porque o carisma dela ali está mais elevado. Tanto que as pessoas com popularidade têm um carisma muito elevado. Na verdade, seja essa pessoa uma pessoa muito legal ou uma pessoa muito chata, porque a gente sabe muito bem que nem todo mundo que é carismático é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa de 100% ótima, não é verdade? Então, vamos levar isso em consideração, beleza? Beleza, vamos lá. Dentro desse ponto aqui do carisma, a gente tem o seguinte questionamento: como é que eu consigo instituir o carisma dentro das minhas ações, dentro do que eu faço? E isso entra justamente nos nossos referenciais, como eu falei para vocês aí. Dentro dos referenciais, a gente tem formas aí de interpretar como as pessoas conseguem transmitir uma informação ou uma doutrina, um segmento, uma ideia, qualquer coisa que você quiser através disso, tá bom? Então, se a gente pegar aí Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, se a gente pegar aí Barack Obama, se a gente pegar até mesmo algumas figuras mais históricas aí, né? Lenin, Trotsky, Hitler, enfim, uma série de pessoas aí, querendo ou não, vocês vão até concordar comigo que para eles poderem chegar no patamar, né, onde eles realmente conseguiram o auge aí do que eles faziam, eles precisaram justamente de tudo aquilo que a gente está comentando aqui, que é esse carisma, tá bom? Que é justamente esse ponto aqui de carisma, tá? Então, se a gente pegar aí Gandhi, Dalai Lama, como vocês estão vendo aí, Martin Luther King, o Martin, né, com o discurso dele que é completamente incrível aí, sobre eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho, I have a dream. Se vocês verem a forma com que ele expressa as informações, está no YouTube, eu recomendo que vocês vejam depois. Vocês vão ver justamente que a forma com que ele expressa ali aquilo, você vê que ele não está só falando, não é só um discurso decorado, mas que ele está colocando pontos ali que ele realmente viveu, que ele realmente está sentindo na essência. Então tenham sim referenciais, tá bom? Tenham sim pessoas aí que têm uma grande influência dentro dessa área. Por quê? Porque é através disso que vocês vão ter um aproveitamento melhor, que vocês vão ter uma forma melhor de entender como funciona justamente esse ponto do carisma, tá bom?
Outra coisa também importante, façam aí o possível para poder estar ajudando, auxiliando outras pessoas, tá bom? Porque se vocês pensarem aí em todos esses exemplos aqui que estão na tela aqui embaixo, vocês vão ver que todos eles faziam o seguinte, que todos eles pegavam e serviam, né, outros. Então eles não são referenciais de carisma por conta do nome deles, por conta da orientação, por conta de tudo aquilo que eles faziam. Eles têm esse nome justamente por conta do seguinte, por conta de que eles se preocupavam com outras pessoas, de que eles se preocupavam ali, né, em trazer o bem-estar para outras pessoas, tá bom? Então levem isso sempre em mente. Um líder de verdade, ele acaba não se focando no crescimento individual próprio, mas ele acaba se focando no desenvolvimento pessoal de cada uma das pessoas que estão ali com ele, beleza? Então isso é uma coisa importantíssima. Tem gerentes, gestores aí que tem justamente essa capacidade, né, de estar sempre fazendo o possível para poder ajudar a equipe. Então é justamente essas pessoas aí que são líderes, tá bom? Que vai ser aquele líder ali que vai estar te ajudando, que vai estar te auxiliando, que vai estar te instruindo, né, a ser justamente algo melhor, alguém melhor para você mesmo, beleza? Então dentro desse quesito aqui é justamente esses pontos, tá? Sempre levem em consideração aí essas pessoas, essas figuras aí. Se você tem outra figura, outro referencial aí de carisma, siga eles também, tá bom? Dá uma estudada bem a fundo, realmente olhem com outros olhos essas pessoas, tá bom? Por quê? Porque elas têm muito mais a oferecer do que a gente está olhando superficialmente, beleza? Ótimo. Dentro desse quesito aqui, dentro do carisma, a gente tem dois pontos aí, que é a causa e o efeito, tá bom? Beleza, professor, o que é a causa e o que é o efeito? Dentro do carisma, a causa é justamente o que você consegue provocar na outra pessoa com o que você faz, tá bom? Então vamos supor aqui que você quer doutrinar alguém sobre alguma coisa. Então, tal coisa é errada por conta disso. Mas ao invés de somente falar, é bom você sempre dar um exemplo pessoal, tá bom? Ou no caso aí, não dar um exemplo pessoal falando, mas dar um exemplo pessoal aí fazendo aquilo, efetuando aquela ação. Beleza? Por quê? Porque tem muita gente que acha que o carisma é um efeito, é uma coisa com que você começa a fazer da noite para o dia, vai funcionar e por conta do carisma você surte um efeito nos outros indivíduos. E muito pelo contrário, ele é uma causa, depende muito da pessoa que está olhando para você. Depende muito de quem está interpretando os seus olhos. Por isso que eu falei lá, eu torno a repetir lá atrás, né, que eu citei, que a presença é realmente uma coisa importante. Como ser uma pessoa de presença, tá bom? Então, como você vai trazer uma construção pessoal sua, em que você tem uma postura ali firme, em que você tem uma postura ali realmente segura. Se você pegar um soldado, por exemplo, uma pessoa que foi soldado aí, né, que serviu nas Forças Armadas por 2, 3, 5 anos, você vai ver que a postura, que a presença daquela pessoa é completamente diferente de qualquer outro indivíduo que não serviu. Por quê? Doutrina, ensinamento em cima desta área, tá bom? Então é justamente esse quesito que a gente tem que levar em consideração, esse quesito que a gente tem que estar considerando aí, né, para poder justamente estar conseguindo alcançar um outro patamar dentro dessa área que a gente chama de causa, né, do carisma, beleza? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui mais histórico para vocês verem como a liderança ela é importante dentro das multidões e como o papel de um líder ele pode ser positivo ou não. Vamos pegar aqui a Revolução Francesa, por exemplo. Se vocês pegarem aí o rei Luís, por exemplo, né, que foi o rei que foi decapitado. Por que ele foi decapitado, né? Porque o negócio estava feio lá na França, né? Todo mundo se juntou e falou assim, vamos tirar esse cara. Aí pegaram, guilhotina nele e prontinho, a França é do povo agora. Não é verdade? Mas aí o que aconteceu? O que houve, galera? Aconteceu justamente o seguinte, as pessoas, né, que estavam aí, que estão aí, né, que estavam naquele período, viram o seguinte, viram que acabaram com o rei, acabaram com a figura de poder, né, ali, que estava prejudicando eles. Então o que eles fizeram? O que eles colocaram em prática? Começaram a ter divergência de ideia. Lembra que eu falei para vocês que se a gente não tem alguém ali para poder dizer
mostrar o caminho de verdade que a gente tem que estar seguindo ali, a gente acaba perdendo meio que a noção, acaba perdendo meio que o foco. Então surgiram o quê? Surgiram os girondinos e os jacobinos, né? Para quem conhece a história aí, para quem viu aí, sabe muito bem do que eu estou falando. E através disso teve uma divisão, né? Teve essa divisão justamente aí de pontos de entendimento sobre como deveria ser regida, né, a Nova França, tá? Ou seja, teve aí líderes girondinos e líderes jacobinos, tá bom? Não teve como eu falei para vocês, não tem como a gente subir um grupo só, subir um grupo que tem aí uma série de coisas, né? Que tem aí uma série de referenciais para poder estar ajudando, né, as pessoas ali ao entorno, as pessoas ali ao redor, beleza? Então, é justamente dentro desse quesito que cada um dos pontos, cada um dos lados aí, tanto a direita quanto a esquerda, nesse caso, eles pegaram e começaram a usar representantes, tá bom? Começaram a usar representantes aí para poder justamente colocar as ideias deles, ó, uma contra a outra, beleza? Então, é dentro desse quesito aí que a gente acaba auxiliando, ajudando e fazendo uma série de coisas dentro desse quesito da causa, tá bom? Beleza, professor, mas eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência, eu tenho pavio curto, o que eu faço, professor? O que eu faço da minha vida? Estão vendo aqui, ó, às vezes a gente tem, às vezes não, né? Todo mundo tem aquele momento em que você tem que seguir ordens, em que você tem que levar em consideração o que as pessoas estão te falando, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, a gente precisa de dinheiro para poder pagar as contas, né? Pagar as dívidas, porque senão, né, o que acontece? Não tem como a gente sobreviver no mundo atual sem dinheiro, né? Sem trabalhar. Então, em vez de querer esganar seu chefe, em vez de querer bater nele, querer dar uns tapas nele assim, procura entender, procura ter em mente justamente o quanto aquela pessoa, o quanto aquela figura de líder, ela está fazendo o possível para poder te ajudar, tá bom? Por quê? Como eu falei para vocês, o entendimento macro de como funciona a operação está na mente dela. Talvez você não compreenda isso por conta de falta de informação, isso ou aquilo. Mas é justamente nesse quesito que a gente tem que se atentar, que a gente tem que levar, né, dentro desse quesito, dessa área, para justamente acontecer o quê? Para a gente poder interpretar, para a gente poder entender, né, como funcionam aí de verdade as coisas, tá bom? Para a gente poder entender como funciona de verdade aí uma operação que está precisando, né, de alguém ali que realmente compreenda por que tal coisa, por que tal decisão foi tomada, por que isso aconteceu. Que nem, vamos usar esse exemplo aqui da imagem que eu coloquei. Por que o desenho se chama Turma da Mônica e não Turma do Cebolinha? É justamente por causa disso, entendeu? Por quê? Porque a figura da Mônica, se vocês pararem para olhar, a figura da Mônica é o quê? É uma figura de autoridade, é uma figura de poder, né? Se bem que ela é bem autoritária, não é verdade? Mas é justamente isso, que nem o Cebolinha, ele tenta, mas ele não consegue ser o dono da rua, né? Que é o caso do desenho aí, é justamente isso. Ele não consegue ser o dono da rua, por quê? Porque tem uma figura de poder maior ali, né? Que está ali sempre defendendo, beleza? Então levem isso em consideração, tá? Vamos lá, você sabe muito bem que nem todos os líderes, né? Vamos trazer isso para um ponto importante agora. Nem todos os líderes, como eu já disse são líderes bons, são líderes aí excelentes. Então, se você pegar aí, a maioria dos líderes que tem hoje em dia são líderes destrutivos, tá bom? E a maioria dos líderes destrutivos são líderes carismáticos. Então, somente ter carisma não é o suficiente, porque, como eu disse, a maioria dos líderes destrutivos são líderes carismáticos, tá bom? Então, quais são as características de um líder aí que está realmente aí para as pessoas que trabalham com ele? Primeiro ponto aqui que a gente pode estar citando é expressão emocional, tá bom? Por quê? É você saber realmente, um líder, né? Ele saber realmente colocar ali em prática, colocar ali as emoções dele como quesito, né? Fundamentador. Por quê? Porque se você pegar um líder que é completamente apático, uma pessoa que não consegue demonstrar emoções ali, que não consegue ficar feliz, ou não consegue ficar triste, ou muito irado, ou sei lá, independente aí, ou desempenhar aí uma situação de compreensão, você nunca vai ter nada que realmente vai estar focado nisso. Então, o primeiro ponto aí é ter essa expressão emocional, tá bom? Saber se expressar é muito bom. Saber se expressar realmente, saber passar o que você está na sua cabeça ali,
claro, profissionalmente falando, tá bom? Nesse quesito aí. É muito bom, certo? Outra coisa também importante, segundo ponto aqui, é empatia. Beleza, professor, mas vocês estão sempre falando aqui de empatia, certo? Se você segurar, vamos supor, pega um amigo seu aí, ou um irmão, ou sua mãe, ou seu pai, tanto faz. Você pega e você segura na mão da pessoa, certo? Segurei. O que você está sentindo? Você está sentindo na mão da outra pessoa? Talvez sua resposta de início seja sim. Sim, professor, eu estou sentindo a mão da pessoa. Porque eu estou segurando a mão dela e eu estou apertando. Tá vendo? Está apertando aqui, está forte. Mas não, você está sentindo a sua mão apertando a mão da outra pessoa. Você não está sentindo a mão da outra pessoa em si. Por quê? É biologicamente impossível você sentir o que a outra pessoa está sentindo. Você não está sentindo a outra mão da outra pessoa apertando a sua. Você está sentindo a pressão ali que aquilo está causando. Não é verdade? Então, como é que a gente faz isso com relação aos sentimentos, com relação ao sentimento das outras pessoas? É você procurar entender, tá bom? Uma coisa aí é a gente se esforçar de verdade para não somente entender a palavra empatia, mas praticar ela, beleza? Então, um líder que pratica a empatia, ele vai ser muito mais compreensível com relação em algumas áreas, tá bom? Não são todas, mas são com algumas áreas, porque como eu disse, um líder ele foca no crescimento individual ali ou da equipe em si, tá bom? Então a empatia ela é essencial para isso tudo, certo? Outra coisa também importante é controle das reações, tá? Se você quer ser um líder e você não consegue se controlar, você explode fácil, você fica estressado fácil, você desconta nas pessoas, você não serve para ser líder. Você não serve, pode ter certeza. Estou sendo curto e grosso mesmo aqui. Se você não tem paciência para poder lidar com outras pessoas, com outros indivíduos, como eu falei, são pessoas cheias de si, com id, ego e superego, igual você. Se você não tem paciência para lidar com outras pessoas, você não serve para ser líder, tá bom? Claro, você tem como trabalhar em cima disso, mas é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem que fazer algumas renúncias dentro de si, dentro do que você considera como concepção individual. Tá bom? Então, tem que saber, tem que ter esse controle de reação, tá bom? Tem que ter esse controle de reação, tá? Façam o possível aí para saber realmente como fazer, para ter esse controle aí, para saber justamente como vocês vão reagir quando alguém te contar alguma coisa, ou quando alguém te passar algum entendimento. Beleza? Por quê? Porque é através disso que vocês vão ter uma série de informações aí, que vocês vão ter uma série de benefícios. Por quê? Se você se estressa, quando você está estressado, você tem uma probabilidade de fazer coisas erradas muito maior. Então, tem até algumas frases, né, que dizem que você não pode tomar decisões muito felizes, você não pode tomar decisões muito triste, muito chateado. Por quê? Porque são sentimentos extremos ali, e quando você está sob o efeito deles, eles acabam influenciando muito nas suas atitudes, no que você faz quando você está efetuando isso. Então, quando você está muito feliz, você não pode prometer nada para ninguém. Quando você está muito emotivo, você também não pode prometer nada, certo? Então, justamente nesses quesitos, beleza? Outro ponto também é ser excelente de comunicação, é ser ótimo em comunicação. Um bom líder aí, ele sabe se comunicar. Independente aí da área, tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar com outras, mas é óbvio, são coisas que você pode estar trabalhando aí. Na verdade, você pode estar desenvolvendo aí uma série de coisas aí que você pode estar estudando, que você pode estar fazendo para poder conseguir se comunicar melhor com os outros, tá? Seja você uma pessoa com a língua presa, né? Ou seja você uma pessoa que seja mais acanhada, seja mais introspectiva, que não consiga se expressar muito bem. O mundo de hoje, ele é muito focado em comunicação, em interação social. Tanto que a gente tem até aplicativos para interação social, não é verdade? Então, se você não é bom hoje em dia em interação social, você, querendo ou não, perde grande parte do espaço para você estar ocupando dentro do mercado. Seja um mercado pessoal, seja um mercado trabalhista. Beleza? Último ponto aqui também, para a gente poder estar entendendo aqui, é sensibilidade social, tá bom? Sensibilidade social. O que é uma sensibilidade social, professor? É você saber entender, é praticamente uma empatia, só que em grupo, tá bom? Só que com relação a um grupo. Então, uma sensibilidade social é você entender de verdade as necessidades que o seu grupo, que a sua equipe precisam, que a sua família precisa. Bom, como eu já disse, ser um líder, né, um líder assertivo não é somente para a área corporativa, mas é para a área pessoal também, tá
bom? Muitas pessoas aí querem ser líderes em casa e acabam não conseguindo por conta de não conseguir deter boa parcela do poder, tá bom? Então é justamente nesse quesito aí que a gente está conversando, tá? Certo? Dentro dessa área aqui, creio que ficou bem fácil, né? Bem tranquilo até agora, beleza? Então procurem pensar realmente, se você quer ser um líder, procura pensar realmente não em si próprio, procura pensar na necessidade das outras pessoas, tá bom? Porque é através disso que você vai conseguir deter grande parte do carisma, que você vai conseguir cativar grande parte das pessoas. E não se esqueçam, você se torna eternamente responsável pelas pessoas que você cativa, tá bom? Então se você cativou alguém, se você está causando esse ar de carisma em alguém, não pare, tá bom? Procure sempre manter essa escala aí, procure sempre manter isso. Por quê? Porque é através desse quesito, através dessa área que vocês vão conseguir sempre manter aquilo numa escala progressiva, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima parte, que pro quesito é uma das últimas aqui, tá bom? Vamos lá. Pensem no seguinte: toda empresa, toda corporação, todo local, toda área pessoal requer um desafio, né? Como vocês sabem, a nossa vida é repleta de desafios, sejam pessoais ou sejam profissionais. Então, se você não tem desafios próprios, começa a fazer, porque você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante. Porém, nas empresas em si, e até mesmo no ramo pessoal, as pessoas têm um grande problema, elas não sabem se autopropor um desafio ou elas não sabem colocar um desafio para os outros. Professor, como assim? A gente tem três tipos na verdade de desafios, né? A gente tem aí o desafio muito fácil, que ele vai exigir o quê? Todo desafio exige um certo nível de competência da sua área, certo? Um certo nível de competência pessoal seu. Então, se você tem um desafio muito fácil, você vai ficar entediado, certo? Você vai pensar, poxa, isso aqui, né, balela, eu consigo fazer isso aqui com o olho fechado. E você pode ter um desafio muito difícil, que vai deixar você frustrado, né? Todo mundo que sabe que quando te entregam algo que você não consegue fazer, você começa a se desesperar e você faz as coisas de qualquer jeito. Então, justamente dessa forma. Então, tem esse ponto de equilíbrio. Um líder de verdade, ele consegue entender qual é o desafio ideal para o funcionário dele, para o funcionário, não para a equipe, tá bom? Por quê? Porque se você passar um desafio para a equipe, você tem que pensar bem minuciosamente para você agregar a proficiência de todo mundo que está ali integrando aquela equipe. Então você tem que pensar no desafio e que todo mundo consiga participar, que não vai ficar ninguém moscando de um lado para o outro assim. Na verdade, que nem, não tem aquele trabalho em grupo que os professores passam na escola? Aquele trabalho em grupo que é um grupo de 5 pessoas. Porém, 2 pessoas só fazem, uma pessoa acha que está fazendo e as outras 2, né, não sabem nem qual que é o nome do grupo ou qual que é o nome do trabalho. Não é assim? Então, para você poder proporcionar um bom desafio, você tem que entender quais são as pessoas ali que você está trabalhando, quais são as competências dela, para você poder justamente passar um desafio que não seja tão fácil, para não deixar a pessoa entediada, mas que não seja tão difícil para deixar a pessoa frustrada, tá bom? Então isso é um quesito aí muito importante, tá? E se você, por algum acaso, está querendo fazer algo, se propor um desafio na vida pessoal, pense dessa mesma forma, tá bom? Não pode ser nem muito fácil para você enjoar, para você achar muito fácil, para você ficar entediado, mas também não pode ser muito difícil para você ficar quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede ali direto, pensando em como você vai resolver aquilo. Beleza, gente? Então, são esses os pontos aí que eu tenho para trazer para vocês hoje, tá? Mas, professor, eu quero ser um líder em casa e eu tenho muito problema com meu irmão mais novo, com meu filho, ele é muito hiperativo. Vou passar uma atividade aqui, ó, dica do professor, hein, ó, comenta lá depois lá nos grupos lá, comenta aqui embaixo se funcionou. Dica do professor Patrick: pega uma cadeira de madeira, certo? Aquelas cadeiras de madeira assim que é meio velha, sabe? Põe ela assim no sol, pega o seu filho, sim, põe ele lá perto do sol também, com um baldinho de água, pega um pincel e fala assim: ó, filha, você vai pintar a cadeira pro pai ou pra mãe aqui, tá bom? Ou pro irmão, assim, ó, quer estar ocupado, vai fazer tal coisa. Pega ele, põe a cadeira, põe um baldinho de água e põe ele lá, fala assim, ó, você vai pintar essa cadeira aqui inteirinha, quando terminar você volta pra dentro.
Beleza? Aí o que ele vai fazer? Vai pintar um lado. Quando ele pintar com a aguinha, o que vai acontecer? Ele vai pro outro lado. Aí ele vai perceber que tá secando, ele vai ter que voltar lá. Vai ficar lá umas 2, 3 horas, 4 horas lá. Você vai ficar livre, né? Vai ficar livre, é claro, vai ficar bem estressado, né? Vai voltar, não sei o que, vai ser pior depois, mas vai ser interessante. Uma experiência ótima. Se fosse vocês faziam e gravam, façam, gravem e mandem pra mim, hashtag dica do professor, tá bom? Vocês vão achar bem interessante. Se tiverem outra dica também, coloquem aqui embaixo, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem o canal, tá bom, gente? Esse foi o conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, qualquer outra dúvida, coloquem aqui embaixo, coloquem o desafio aqui também, né? Hashtag aqui, dica do professor, grava o vídeo, manda pra mim pelo grupo, manda pelo WhatsApp, tá bom? Professor, não tem o seu número, fala com o seu professor da Microlins, que ele vai te enviar meu número, tá bom? Porque eu quero ver vocês fazendo essa experiência, tá? Peguem a cadeira de madeira lá bonitinho, do jeito que eu expliquei, e façam isso, tá bom? Gravem, assim, fica de cantinho assim, gravando assim, e manda pra mim depois que eu quero assistir, tá bom? Então, valeu, gente, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado aí por estarem acompanhando, certo? E é isso aí, tchau, tchau, até outra oportunidade.